como é que foi o crescimento da empresa e durante esse crescimento, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Então, cresceu rápido, até né, quem acompanha a startup assim, sempre fala de product market fit, né, quando o seu produto encaixa no mercado. Né? E às vezes até conversando com alguns empreendedores assim, mais iniciantes, eles me perguntam como saber se eu achei o product market fit. E eu sempre falo que se ele está me perguntando é porque ele não achou ainda, porque quando você acha você não tem dúvida, porque assim, é frenético, é crescimento e você tem que ficar correndo atrás do crescimento para entregar para o negócio não parar de funcionar, para escalar. Então foi mais ou menos isso que a gente viveu ali, logo no primeiro mês que a gente rodou, acho que foi junho de 2017, a gente já antecipou quase 2 milhões de reais. Hoje isso é muito pouco para a gente está antecipando 2, 3 bi por mês, mas na época era um dinheiro muito alto e no mês seguinte já era o dobro, depois era o dobro de novo. Então como no começo a gente usava dinheiro de pessoa física, era um modelo ali de marketplace, de investimento alternativo, esse dinheiro acabava transacionando pelas nossas contas, então era uma puta responsabilidade estar girando tudo isso de dinheiro no começo dos nossos amigos, da família, nosso dinheiro, né? Sim. E aí a gente teve que investir para poder deixar esse processo mais robusto, automatizar, usar sistema para depender menos de humano, que tem risco de erro, né? Então foi isso e no começo a nossa área de tecnologia estava em São Carlos, que era onde eu estava morando na época, e a parte administrativa financeira estava em Ribeirão, que era onde o Eduardo estava, onde ele já tinha o escritório do negócio dele. Então começou já nas duas cidades. E aí a gente ia contratando nessas cidades, depois tivemos que abrir escritório em São Paulo, porque como a gente atende as maiores empresas do país, os maiores bancos, tá todo mundo por aqui, né? Não adianta, né? O Brasil, assim, todas as, né, all roads leads to São Paulo, né? Uma hora você acaba baixando aqui, não tem jeito. Um investidor meu, ele fala que a gente só tem 2 certezas na vida, que vai morrer e que vai morar em São Paulo. E ele me falou isso antes de eu morar em São Paulo e ele estava certo, porque 2 anos atrás eu acabei mudando para cá. Exatamente, é verdade, não tem jeito. Eu falo que quando a empresa está atingindo um certo sucesso, ela tem um pezinho aqui. Eu já estava vindo para cá também toda semana e estava ficando cansativo, vir terça-feira, voltar quinta. Então mudar para cá também melhorou um pouco essa rotina, porque eu falo que eu só conheci o lado ruim de São Paulo, que era ficar pegando trânsito, hotel, e aí morando aqui pelo menos tem um lado bom também para aproveitar, né? Tem. Cidade bem gostosa, cosmopolita, enfim, tem suas inúmeras vantagens. E também teve uma transição de cargo sua, né? Você no começo, se eu não me engano, e me corrija se eu estiver errado, você era o CTO e depois você virou o CEO. Como que foi essa transição de papéis aí durante a empresa e para você, como que foi esse desafio? Legal. Bom, no começo eu estava como CTO, o Eduardo como CEO, isso foi até começo de 2020, quando o Eduardo saiu para tocar outros projetos, eu acabei assumindo como CEO. Acho que assim, foi mais fácil do que eu estava imaginando, porque como fundador também você acaba já envolvido em todas as áreas da empresa, independente se você está como CTO, COO, o que seja, você acaba já participando da decisão de praticamente tudo junto com o sócio. Então, já estava com bastante contexto, já não era um grande desafio. E para mim foi bom porque eu consegui focar mais em algumas coisas, porque eu como CTO e fundador, eu acabava tendo também muita responsabilidade específica de tecnologia, então as outras coisas eu fazia, mas não conseguia dar tanta atenção, então quando eu fiz essa mudança, eu pude trazer alguém até melhor do que eu tecnicamente para ser o CTO da empresa. Existe essa pessoa? Existe. Existe? Existe tá, não, só para saber, tá. Tem. E aí, assim, até eu lembro que os conselheiros, os investidores estavam bem preocupados, né? Falaram, putz, será que o Vitor, nessa transição, não vai largar o osso da tecnologia e só vai olhar para aquela área? Mas eu acho que no final, por ser uma área que eu domino bastante, trouxe alguém de muita confiança que eu sabia que era melhor que eu acabei conseguindo deixar muito tranquilamente na mão da pessoa para tocar. Eu só achava mais divertido discutir as coisas lá, né? Então, nos one-on-ones, assim, quando me trazia detalhes técnicos, assim, eu achava legal, mas não era uma coisa que mudava muito, não me atrapalhava. Entendi. E como CEO, assim, eu até fiz uma pergunta que acho que passou batido, assim, qual que foi o desafio, assim, o que
que te surpreendeu, assim, em termos de... tanto pro bem quanto pro mal, em termos de dificuldade ou não? Fala assim, você já falou aqui que a transição foi mais fácil do que você pensava, né? Mas teve alguma surpresa, alguma dificuldade inesperada? Teve o Covid, É. porque isso aconteceu no começo de 2020. Então, assim, um mês, 2 meses depois veio o Covid e com tudo que o Covid trouxe, né? Exato. E, além das questões de saúde, segurança e tudo mais, ainda teve uma questão de mercado muito importante, porque quando começou mesmo as pessoas a verem que o negócio era sério, mandar todo mundo para casa, o mercado parou. E o mercado, não falo o mercado financeiro, eu falo o mercado consumidor, real mesmo, né? Então as fábricas fecharam, pararam de produzir, né? Tanto porque as pessoas estavam em casa, quanto porque tinha uma expectativa de queda de demanda muito grande. E aí não tinha duplicata no mercado. Então o que eu ia fazer sem duplicata no mercado? E as que tinham, os bancos também não tinham coragem de antecipar, porque achavam que todas as empresas pequenas poderiam quebrar. E mesmo as empresas grandes, né, era uma coisa que estava bastante incerto. Então, assim, eu lembro que os 2 primeiros meses depois que realmente estourou a crise, nosso volume caiu pela metade. Então, imagina, do dia para a noite a sua receita caiu pela metade. Então, a gente teve que fazer vários ajustes na empresa, fizemos um reforecast de orçamento, já sendo super pessimista. Só que o que foi curioso da história é que a gente tinha projetado praticamente receita zero até o final do ano, assim, para ser conservador, e a gente acabou crescendo em volume de transação no ano 4 vezes. Porque aconteceu que por conta da crise, né, as taxas de juros caíram muito para estimular a economia, e estava todo mundo muito com medo do crédito do pequeno, mas confortável em dar crédito para a empresa grande. E o nosso produto, como ele basicamente permite o cara pequeno a pegar crédito no risco do cara grande, no preço do cara grande, foi uma forma de fazer o dinheiro chegar nas empresas pequenas. Então foi um jeito que os bancos, dando muito crédito para as grandes empresas clientes nossas, podiam chegar na pequena que estava precisando. Então o produto em geral, depois desse susto de 2, 3 meses, disparou de crescer. E aí foi um desafio, porque a gente tinha reduzido nossa estrutura, cortamos todos os custos que a gente podia cortar, entregamos um escritório, fizemos de tudo para crescer 4 vezes, ainda com um orçamento travado na parte de despesa, né? Então, isso foi um pouco sofrido. Acho que até a gente podia ter começado a reinvestir um pouco mais cedo. Depois isso acabou criando alguns débitos técnicos, débitos de processo que a gente teve que pagar mais para frente, mas foi desafiador. E foi interessante, foi um grande susto para, né, o ano que talvez a gente tenha mais crescido em termos de multiplicação do volume que a gente transacionava. Bem interessante, bem interessante. Na verdade, acho que a Covid, até eu falo, né, para venture, né, na minha área, 2020 ali foi um ano que foi bom, mas, né, foi um ano, né, mas 21, até pela abundância de capital, de liquidez que injetaram, todo mundo tava... E aí, falo de escritórios internacionais, nacionais, que também fizeram corte, o pessoal lá, orçamento de guerra, aí de repente 21, aquela explosão de operação, que agora a gente está sentindo aí né, a ressaca, exatamente, a ressaca das operações. E assim... Você sente, né, a gente está falando de fintech, né, a Liber é uma fintech, você sente ainda que tem, e fintech tem sido, vamos falar em termos de startup, em termos de investimento aqui no Brasil, já há um tempo ela tem sido a menina dos olhos, né, dos investidores. Eu acho que tem alguns outros setores que estão crescendo, a Agritech está crescendo bem, enfim, HealthTech, InsurTech. Mas você ainda acha que tem bastante coisa para ser feita na área de fintech no Brasil? Eu acho que sim. E assim, faz sentido ser um mercado que o pessoal olha bem, porque se for olhar só o histórico de grandes cases, né, tem desde o Nubank, Stone, PagSeguro, né, tem muito case bacana aqui no Brasil de empresas que ficaram muito grandes. E ainda tem um público muito mal assistido, né? E eu acho que pessoa física, o pessoal começou a achar bem o caminho agora, né? Estão conseguindo atender bem, mas eu vejo que a próxima grande fronteira é pessoa jurídica PME, né? Então,
Isso ninguém conseguiu resolver, né? Fazer um banco digital para PME de fato, né? O que existe hoje são soluções transacionais. Então, você fazer uma adquirência para uma maquininha, emitir um cartão, ter uma conta digital, mas assim, o que a PME mais precisa mesmo é crédito. E ninguém conseguiu ainda escalar num relacionamento puramente digital esse crédito. Ainda a PME, quando precisa de crédito, ainda está indo na agência, ainda tem o gerente visitando, conhecendo. Difícil ir num desses bancos digitais de PME e a empresa pegar uma linha de crédito. Então, isso acho que é um grande desafio que a gente na Liber está indo atrás para resolver isso. A gente acredita que a gente tem diferenciais para resolver, mas tem várias pessoas fazendo abordagens diferentes, desde RPs começando a oferecer produtos financeiros. Então, acho que nessa linha de bancarizar essa PME num canal digital, acho que isso é uma grande oportunidade que ainda tem por aqui. Pô, legal. Trazer essa visão aí de fronteira das fintechs. E recentemente, né, vocês passaram aí por um processo de fusão, né? Você pode contar alguma coisinha desse processo? Como é que ele foi? Enfim. Sim, isso foi começo de 2021, agora vai fazer quase um ano e meio que a gente fez esse movimento. Que a Liber já tinha como principal acionista um fundo de venture capital da G5, que investia em fintechs com a ideia de serem complementares e criar um ecossistema de serviços financeiros para PJ, principalmente. E a gente já trabalhava muito em conjunto, uma delas nasceu um pouco dentro da gente, que depois virou uma spin-off, então já tinha um relacionamento muito próximo. E final de 2020, começo de 2021, começaram a surgir algumas propostas interessadas em comprar a Liber, e isso começou a gerar discussão entre os sócios e investidores. E aí, nesse momento, o pessoal da G5 decidiu que era estratégico para eles, né, não vender a companhia. Estava muito cedo para vender. Eu e o Eduardo, como sócios, a gente apoiou esse movimento também. Então, eles ofereceram para comprar os outros investidores que já estavam mais interessados em ter uma saída. Seja porque já estava chegando no vencimento do fundo e precisava desinvestir. Sim. Então, cada um tinha um motivo. Tinha investidor antes que entrou muito lá no começo e já tinha valorizado e queria realizar. Então, a gente, junto com o pessoal da G5, fez esse movimento e fundimos com outras empresas investidas por eles, né? Então, tinha uma empresa que era para, né, a Liber antiga, né, que eu fundei, financiava fornecedores de grandes empresas. Eles tinham uma empresa lá dentro que financiava os clientes, né, fazia contas a receber das grandes empresas. Tinha uma conciliadora de cartão de crédito. Então, a gente resolveu juntar tudo isso e montar uma única empresa que conseguisse atender os clientes de ponta a ponta na cadeia produtiva, né? Desde o varejista até o fornecedorzinho no fim da cadeia. Vitor, e falando de concorrência agora, né? Vocês têm diversos produtos e, né, a gente está falando, né, de um mercado aqui que existem inúmeras empresas e hoje em dia existe uma empresa para cada produto, né? E como você lida com esse tipo de concorrência em que não existe uma concorrência tradicional, vamos falar assim, um pão de açúcar com Carrefour, mas sim você tem diversas empresas né, concorrendo com cada um dos seus produtos. Isso traz, esse universo, traz alguma diferença no posicionamento da Liber ou não? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Sim, com certeza. Assim, tem, por um lado, quando a gente olha produto a produto, né, a gente tenta se diferenciar sempre tentando atender melhor o cliente do que o que a concorrência está fazendo, né? Só para dar um exemplo de um produto nosso, né, o nosso mais antigo, que é a plataforma de risco sacado. Tem muito concorrente nosso, a maioria, que é muito focado em só entregar uma solução de software para a empresa usar com os fornecedores. Mas a gente, desde o começo, viu que a dor da empresa não é o software propriamente, é que tinha pouco fornecedor usando o programa de antecipação. Então, a gente viu que esse problema não dá para resolver só com software, você precisa ter uma camada de serviço. Então, a gente acabou assumindo algumas responsabilidades e ofertando um serviço agregado ao software, como prospecção de fornecedor, cadastro, inteligência para poder abordar os fornecedores certos na hora certa. Então, a gente se diferenciou aí com essa camada de serviço além do software em si, né? Então, não é uma empresa puramente de plataforma. E para cada produto a gente tem alguma visão desse tipo, né? O que a gente acha que a gente consegue fazer de especial em relação à concorrência que vai ser um diferencial para o cliente.
Mas também tem quando você olha o conjunto de tudo aquilo. E aqui eu acho que é onde a gente hoje tá com um diferencial legal, porque quando a gente vende para essas grandes empresas, ela não quer contratar um fornecedor para fazer cada etapazinha do processo dela. Quanto mais ela conseguir centralizar num único fornecedor, melhor, porque é um ciclo de venda longo, burocrático, jurídico, auditoria, cybersecurity, tem um monte de coisas que ela não quer fazer com 10 empresas. Então o fato hoje da gente ter várias soluções já integradas e a gente ser um único provedor que já traz tudo pronto, isso tem bastante valor para esse nosso perfil de cliente, né? Então, acho que hoje o grande diferencial nosso é que a gente é a única empresa no mercado que tem tanto esses produtos de contas a receber quanto de contas a pagar, conciliação para o varejo, então isso acaba sendo um diferencial bacana. Legal, legal. Então, assim, o fato de vocês serem um só e até no desenho da estratégia vocês conseguem ser até mais competitivos que a concorrência. E até assim, quando a gente olha nossos produtos de antecipar para fornecedor ou antecipar de cliente, eles são complementares, porque no final do dia o tesoureiro da empresa quer melhorar o fluxo de caixa dele, o capital de giro. E ele pode fazer isso tanto alongando o prazo com o fornecedor, quanto reduzindo o prazo com o cliente. Então, a gente tendo soluções nas duas pontas, a gente consegue combinar essas duas coisas para ter o resultado final que ele quer, que é o mesmo. Legal, legal. E mudando um pouquinho de assunto agora, né, para não falar mais de Liber por hora, né? Mas eu sei que você, enfim, você é não sei se é a palavra certa, um adepto, mas você lá atrás já teve contato com criptomoedas, né? Ainda quando a média da população ainda não tinha conhecimento. Como que você enxerga as criptomoedas no geral? Inclusive o Brasil acabou de lançar o Drex, o Real Digital. Como que você vê essas iniciativas? Você vê com ceticismo, você vê com certa animação, enfim? Qual que é a tua visão sobre as criptomoedas em geral e essa iniciativa do Banco Central? Bom, eu acredito muito no Bitcoin especificamente, né, que é o que eu venho acompanhando aí há mais tempo. Eu acho que ele realmente veio para resolver alguns problemas importantes da sociedade e o mercado tem reconhecido isso desde então. Agora, eu acho que muita coisa que tem sido feita inspirada no Bitcoin, eu já sou mais cético. Eu acho que é um pouco de culto à carga, né? Igual tinha lá, acho que na Melanésia, né? Quando os aborígenes viam os aviões dos colonizadores lá, eles começaram a construir, né, pistas de pouso de mentira, aviões de mentira, achando que aquilo ia trazer prosperidade igual os colonizadores traziam, jogando aquelas cargas, né, dos aviões. Então, acho que um pouco do que tem sido feito nesse mundo é um pouco de culto à carga, tentando imitar coisas do Bitcoin para resolver problemas que acho que não é assim, pelo menos, que se resolve, né? Então, eu acho que, falando primeiro, né, do Drex, né, do Real Digital, eu vejo ele, né, eu acho que moedas, em geral, CBDCs, né, moedas digitais de Banco Central, eu vejo elas como uma versão piorada da moeda estatal, né, porque as pessoas têm visto o valor do Bitcoin justamente por ele não ser uma moeda que o governo consegue extrair valor através da inflação, não consegue confiscar, não consegue censurar, tem mais privacidade. E todas essas propriedades são piores até numa moeda digital de Banco Central do que numa moeda física de Banco Central. Então, eu acho que, não sei, parece que, por um lado parece que está tentando competir, mas quando você olha o que de fato está acontecendo, parece que já é um jogo perdido. E eu acho que na prática mesmo esse Drex, eu acho que ele vai acabar não sendo muito usado, né? Que parece que o foco do Banco Central é muito mais a programabilidade, mas eu assim, posso ser provado errado, esse vídeo vai estar aí para as pessoas me tirarem sarro, mas eu acho que não vai ter tanto uso. Até porque o Pix já para o dia a dia que você tem que fazer já funciona super bem, eu não acho que... Nem fala, né? Funciona até bem demais no meu caso. E aí a outra coisa assim, de criptomoeda que eu vejo muito no mercado e também tem uma visão um pouco polêmica é em relação à tokenização. Que, para mim, o token, por definição, ele é um título portador digital. Só que quando você fala de título portador, na lei, né, você vai saber melhor que eu, é um negócio que não pode fazer. Enfim, o governo decidiu, né, que isso não era legal por questões de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sei lá... Uma série de coisas. Sonegação fiscal, enfim, várias coisas. E eu não vejo isso mudando.
E então, assim, se você olha que se na essência ele é algo que o Estado já não quer reconhecer, só que para ele ter valor você precisa do Estado, porque, né, se você tem um token que representa um direito, você vai precisar da polícia para enforçar esse direito se você precisar. Então, como que você, né, combina essas duas coisas? E o que eu vejo o pessoal fazendo muito no mercado é emitindo esse token, só que mantendo um registro de quem é o dono daquele token para não ser de fato um título portador, para você saber de quem que é. Mas aí você acaba tendo o token em paralelo com o sistema escritural tradicional. E aí eu não sei o quanto que isso ajuda e o quanto isso aumenta a complexidade. Tem questões de fazer alguns smart contracts, mas assim, eu acho que para mim não para muito de pé esse conceito. Então é uma coisa que eu não sou muito adepto. Agora, o Bitcoin, né, você ter aquele Bitcoin, você ter a posse dele.